Em cartaz até o próximo domingo, a montagem de As Mil e Uma Noites reúne histórias do clássico da literatura com relatos de refugiados árabes. Com direção de Leandro Romano, a peça se divide em 3 apresentações por dia no Sesc Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Vamos ver. Seus pés tocavam a terra, mas a sua cabeça alcançava as nuvens. O rei Shahriar mata a esposa ao descobrir que foi traído, resolve desposar uma nova mulher a cada noite e manda matá-la na manhã seguinte. Depois de 3 anos em que mulheres foram sacrificadas, Sherazade se torna noiva do rei e consegue escapar do destino fatal ao contar histórias que sempre continuam na manhã seguinte. Com origens no Oriente Médio e no sul da Ásia, os contos das Mil e Uma Noites foram compilados no século IX na língua árabe. No Ocidente, as histórias chegaram em 1704 com a tradução para o francês. Entre tantas versões e manuscritos que sobreviveram aos séculos, não se sabe ao certo quantas histórias são contadas por Sherazade, já que cada uma se estende por mais de uma noite. Aqui no palco, 33 contos são narrados por 5 Sherazades. Em dada manhã, ele viajou, montou um de seus animais e partiu em viagem por dias e noites. Mas Deus já escrevera que ele chegaria bem até a terra para onde ele rumava. Cada apresentação traz 3 histórias, cada uma narrada por uma Sherazade diferente no palco. Como são mais de 500 páginas de texto dramatúrgico, algo impossível de decorar, os atores encaram a encenação como um jogo. A gente tem que estar atento ao que está acontecendo na história para, a partir dos elementos da história, ir criando junto, como se fosse um jogo mesmo. Esse quadrado de areia é como se fosse o tabuleiro do jogo também. É o terreno da história mesmo, o terreno da ficção e também depois dos depoimentos, mas é onde a história se dá. No jogo, Sherazade assopra em voz baixa as falas que são repetidas pelos personagens criados pela sua imaginação. Tem também essa ideia de que a Sherazade tem muito poder, né, ali. Durante o espetáculo, ela funciona como uma diretora de cena, né? Ela comanda os outros atores, ela dá o texto para os atores, diz o que eles têm que fazer, justamente porque a peça é tão grande, né? E me dá uma sensação que essa coisa dela, né, orquestrar a história, acaba que todos acabam sendo o imaginário da Sherazade, né? Porque ela está contando aquela história, então todo mundo que está em cena acaba povoando esse imaginário e sendo um pouco Sherazade nessa tentativa de sobreviver. E assim eu ganho mais um dia, e mais outro, e outro. Passamos assim 1001 noites, sobrevivendo, para que nenhuma outra mulher tenha que morrer. A peça também traz a ideia de sobrevivência nos monólogos criados a partir de depoimentos de refugiados árabes que moram no Rio de Janeiro. Essa situação do refugiado é muito próxima da Sherazade nesse sentido, porque o refugiado é uma pessoa que ela perdeu praticamente tudo, ela perdeu a identidade, o território, e a única coisa que ela tem quando ela chega em outro país, outro local, é a história também, né? Então, ele é muito refugiado também porque ele conta uma história, né? Ele conta um passado e ele estabelece um novo futuro também a partir dessa história. Um ano para que eu me sacie de ver meus filhos e possa me despedir da minha mulher. Um ano. Um povo que narra a sua história para sobreviver também é importante narrar a história, então acho que simbolicamente também traz bastante isso. A Sherazade se arrisca e tem um paradoxo aí nesse risco que é muita coragem, mas ela toma as rédeas da própria história, sabe? Do destino da coisa. E eu acho que tem um pouco disso, assim, que eu tento me fixar, assim. Ela tem uma atualidade muito forte hoje em dia, porque fala de uma mulher que narra histórias para não morrer, para se salvar da morte, num reino em que um rei mata uma mulher diariamente. Então, eu acho que é muito atual a gente falar sobre isso, sobre sobrevivência, resistência e essa presença da mulher dessa forma. Tudo isso aqui é feito de histórias. Uma pequena história, mas que guarda muitas outras dentro, e dentro, e dentro. Ao chegar à última palavra, da última linha, da última história, ainda assim haverá mais outra.